Cadê Lia? Vem aqui trazer um recado de Deus pra gente. Vamos orar pela Lia, estenda suas mãos aqui. Marina, era só pra gente orar. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela tua presença nessa casa aqui. É a mais importante de todas. Nós te adoramos por isso. Agora nós vamos ouvir tua palavra. Eu peço que o Senhor traga para ali a tua sabedoria, a orientação, a iluminação do teu espírito, para que ela tenha compreendido corretamente o que o Senhor quer transmitir para nós e que ela seja fiel ao Senhor na transmissão do recado. E mais uma vez, que os nossos corações sejam abertos para receber. Não a palavra de uma jovem de 18 anos, mas a palavra do Senhor que vem por intermédio dela. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá. Boa noite. Quero que vocês abram comigo lá em Mateus 6, versículos 25 ao 33. Seis, 25 ao 33. Todos acharam? Vamos lá. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Até aí. Eu vou enfatizar hoje o versículo 33. Muitos já conhecem esse texto. É ainda no Sermão do Monte que Jesus fala isso. E eu vou focar no versículo 33. Nesse versículo, a palavra nos exorta a colocar como prioridade em nossas vidas o reino de Deus e a sua justiça. É normal que nós façamos planos, é normal que nós estabeleçamos metas e que nós nos empenhemos em cumpri-las. Isso é normal. O problema é quando esses planos, essas metas, viram prioridade para nós, ao invés de Jesus. Quando nós vamos tomar uma decisão, a gente se baseia em prioridades. O que é mais importante vem primeiro e o resto fica para depois. Então, se você tem A e B, e A é mais importante, você escolhe A, deixa B para quando tiver a oportunidade. Se você quer assistir um filme no cinema, você está entre ir hoje ou ir amanhã. Se você for hoje, você assiste o filme A. Se você for amanhã, você assiste o filme B. Você quer muito ver o filme A, mas nem tanto B. Então você vai hoje, porque o A é prioridade para você. Mas aqui a gente está falando de filme, não é algo que vai mudar o curso da sua vida. Mas e quando essa decisão é entre o reino de Deus e a sua justiça e alguma outra coisa? E quando essa decisão é entre Jesus e sei lá o quê? Quem que você tem escolhido? A sua escolha mostra quem é prioridade para você. Então, na noite de hoje, eu quero te perguntar: quem vem primeiro na sua vida? Jesus ou o resto? Você escolheu estar aqui hoje, num sábado à noite, louvando ao Senhor com a gente, mas você podia estar em qualquer outro lugar. De alguma forma, estar aqui hoje era mais importante, você decidiu vir aqui hoje. As suas decisões mostram o que é mais importante para você.
E eu vou contar hoje algumas histórias de pessoas que priorizaram o reino de Deus e a sua justiça. Então, eu quero que vocês abram comigo em Gênesis, capítulo 4, versículos 1 ao 7. Diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aqui nós temos uma história muito conhecida. Logo em seguida, nós temos a história do primeiro homicídio. Caim matou Abel, né? Porque Caim viu que a oferta de Abel foi aceita perante Deus e a dele não. História muito famosa e muito triste também. E aqui nós temos dois tipos de pessoa. A pessoa que traz a sua oferta depois de uns tempos e a pessoa que traz das primícias. Caim trouxe depois de uns tempos. Abel trouxe das primícias do seu rebanho. E Deus se agradou mais da oferta de Abel do que da de Caim. Abel tinha como prioridade para ele trazer a sua oferta ao Senhor. Por isso ele trouxe logo das primícias. Em Hebreus 11, versículo 4, você não precisa abrir, eu vou abrir bem rapidinho. Diz que pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo, depois de morto, ainda fala. A Bíblia diz que Abel ofereceu mais excelente sacrifício pela fé. Em Tiago 2, versículo 17, nós vemos que a fé sem obras é morta. Logo, as obras confirmam a fé. E as obras de Abel, o ato de Abel de priorizar a oferta ao Senhor, confirmava a fé de Abel no Senhor. Por outro lado, a oferta de Caim não demonstrava fé, porque as obras dele não confirmavam fé. E sem fé, é impossível agradar a Deus. Quando nós priorizamos o reino de Deus e a sua justiça, nós estamos demonstrando fé, e Deus se agrada disso. Nós estamos demonstrando fé de que quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o Senhor acrescenta o resto. E o Senhor se agrada muito disso. Essa foi a primeira história. A segunda história está em Gênesis, capítulo 22, versículos 1 ao 19. É meio longo, mas a gente vai ler tudo. 22, 1 ao 19. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e ele disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e eis a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui.
Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Essa aqui é outra história muito famosa, a história de quando Abraão tem que sacrificar Isaac. Então, eu vou dar um contexto aqui da história de Abraão. Abraão se chamava Abrão, era casado com Sara, que antes se chamava Sarai. Eles não tinham filhos, porque Sara era estéril, e também porque agora eles já eram ambos idosos, não tinham mais como ter filhos. Deus prometeu a Abraão que lhe daria descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e como a areia do mar, só que Abraão não tinha filhos. Então Deus promete que daria a ele um filho, e de fato, Sara com 90 anos teve um filho, Abraão já era de 100 anos, então nasceu Isaac. Isaac era o filho da promessa, era o filho do milagre e era o único herdeiro de Abraão. Deus então dá um presente para Abraão, dá um herdeiro, que era algo muito importante na época, e então Deus vira para Abraão e fala: agora devolve. O que Abraão faz logo em seguida mostra o que era prioridade na vida dele. Abraão era um homem de riquezas, nós sabemos disso, em Gênesis 13, fala que ele era muito rico, tinha prata e tinha ouro, e era importante que os homens tivessem descendência, que eles tivessem herdeiros para quem passar toda essa riqueza, e uma descendência que deixasse o nome deles na terra. E Abraão não tinha isso, até que Deus deu Isaac para Abraão, alguém que pudesse herdar toda essa riqueza que Abraão tinha. Se fosse prioridade na vida de Abraão essas riquezas, se ter um herdeiro fosse prioridade, se ter o seu nome colocado sobre a terra fosse o principal na vida de Abraão, ele não teria sacrificado. E ele não teria oferecido Isaac. Isaac não foi sacrificado porque Deus interveio aqui e não foi necessário. Mas ele não teria feito isso se as riquezas fossem prioridade na vida dele. Na verdade, a prioridade para Abraão era o reino de Deus e a sua justiça. Em Hebreus fala que Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos e depois fala que ele aspirava a uma pátria superior. A prioridade para Abraão era o reino de Deus e a justiça dele. Muito antes, séculos antes do Sermão do Monte, que nós acabamos de ler, quando Jesus fala que ele providenciaria todas as coisas de que nós necessitássemos, Abraão já sabia que Deus proveria para si um cordeiro. Que ele podia, então, depositar todas as coisas perante o Senhor e ter como prioridade o Senhor, sem medo de perder nada. Porque ele sabia, em Hebreus 11, versículos 17 ao 19, fala sobre isso e fala que Abraão sabia que, se fosse necessário, Deus ressuscitaria Isaac, porque ele sabia que Deus não mentiria. E, mais uma vez, nós vemos aqui Abraão, pela fé, saindo da sua terra, da parentela dele, pela fé, oferecendo também o seu único filho perante o Senhor. E é a mesma coisa que aconteceu com Abel. A fé é comprovada pelas obras, e nas obras de Abraão era demonstrado que ele tinha o Senhor como primeiro lugar. E depois, logo em seguida, Deus promete para ele que nele seriam benditas todas as nações da terra, inclusive nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, descendente de Abraão. Abraão cria que Deus providenciaria tudo, e ele mostrou que temia a Deus quando ele ofereceu seu único filho como holocausto. Não é à toa que ele foi chamado pai da fé. A última história é uma história não tão conhecida, tem só 4 versículos para contar essa história, está em Marcos 12, versículos 41 a 44.
Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Essa viúva que tem aqui no texto deu tudo que ela tinha para o Senhor, enquanto os outros tinham muito para dar e davam só uma parte do que tinham. Nós sabemos que os homens veem aparência, os homens veem quantidade, mas Deus vê o coração. E o coração dessa mulher era o coração de alguém que tinha como prioridade o reino de Deus e a sua justiça. Enquanto as outras pessoas iam lá e colocavam grandes quantidades de dinheiro, essas pessoas talvez colocassem, não sei, vou chutar uma porcentagem, 5%, não sei quanto elas tinham, mas não era tudo. Talvez elas dessem até 50%, não sei, mas não era tudo. Agora a viúva só tinha 2 moedas e ela deu 100%. É muito mais. Essa viúva deu tudo o que ela tinha. Essa história não é tão conhecida como as outras 2 que eu já contei, mas mostra o que alguém que está plenamente disposto ao Senhor faz. Essa mulher estava disposta a dar tudo que ela tinha pelo Senhor, porque a prioridade para ela era o Senhor. Todas essas pessoas de quem eu falei deram muito pelo Senhor e tinham como prioridade o reino de Deus e a sua justiça. Mas teve uma pessoa que deu muito mais, que abriu mão de muito mais do que todas elas. Nós vamos ler então Isaías 53. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá dele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse texto está falando de Jesus Cristo, o próprio Deus, que abriu mão de toda a glória que ele tinha no céu, para ser desprezado, rejeitado, traspassado, moído, oprimido, humilhado, morto, por causa de nós, para nos dar vida. No mínimo, seria muita ingratidão da nossa parte não dar tudo por ele.
porque ele deu tudo por nós. O mínimo. Jesus entregou tudo o que ele tinha por nós. Entregou a vida dele por nós. Não foi para ficar em segundo plano. Ele quer ser o primeiro. Jesus é o primeiro e o último. E ele quer ser o primeiro e o último da sua vida. Ele quer ser o seu tudo. Ele não divide a glória com ninguém. Ele quer ser a sua prioridade. Hoje eu contei histórias de pessoas que colocaram Deus em primeiro lugar, crendo que ele providenciaria o resto. Eu falei de Abel, que deu das primícias do seu rebanho. Falei de Abraão, que ofereceu seu único herdeiro, crendo que Deus providenciaria o cordeiro. Falei da viúva pobre, que deu todo o sustento que tinha, sabendo que Deus não deixaria faltar. Mas você, quanto você tem dado? Cristo não poupou esforços para ser o seu Senhor. Então deixe que ele seja Senhor sobre todas as coisas. Mas quais coisas têm tomado o lugar que ele deveria ocupar na sua vida? Quais coisas têm sido prioridade no lugar dele para você? Na nossa vida nós temos tantas preocupações. Alguns aqui têm que terminar o colégio e depois têm que entrar numa faculdade, têm que passar no vestibular. E quando entrar numa faculdade, você vai se questionar, será que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa? Então você vai ter que se preocupar em se formar, em ter o seu diploma, em estabelecer uma carreira. Depois você vai começar a se preocupar em constituir uma família e mais outras preocupações que virão pela frente. São muitas preocupações. E são lícitas. Você pode estabelecer planos, você não é impedido de fazer isso. E podem ser até planos bons, mas nenhuma dessas coisas pode ser mais importante que Jesus, porque Jesus deu tudo por você. Todas essas coisas, por melhores que sejam, são resto. Nenhuma delas é Jesus. No começo eu falei que nós tomamos nossas decisões baseando-nos naquilo o que é mais importante para nós e o resto nós deixamos para depois. Mas você tem colocado Jesus como prioridade e esperado que ele traga o resto? Ou você tem depositado sua confiança no resto? Que é resto. O que eu acho incrível na história de Abraão é que ele considerou o filho dele como o resto. Porque ele sabia que foi Deus quem providenciou o filho e que Deus poderia ressuscitar o filho se fosse necessário. Deus era mais importante que o filho. Isaac era resto. Abraão amava Isaac, era o único filho dele, mas era resto diante de Deus. Hoje nós cantamos que o Senhor nos sonda. Então, nessa noite, peça que Ele o sonde e que ele veja em você o que tem ocupado o lugar dele. Ponha Jesus como prioridade, ponha Jesus em primeiro lugar. Entregue tudo para Ele, tudo que você tem. Jesus falou que nós não temos com que nos preocupar, nós podemos colocar tudo diante dele, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, e o resto ele dá. Ele disse em Mateus 6, versículo 32, que os gentios procuram todas essas coisas. Mas o nosso Pai sabe que nós precisamos e nós podemos depositar tudo o que nós temos diante dele. Ele sabe que que a gente precisa do resto. E ele dá. Quando nós colocamos algo que não seja Jesus, nós então ficamos ansiosos porque nós tentamos confiar em nós mesmos para alcançar os nossos planos. A gente está fazendo o caminho errado. Em Jeremias, Deus fala que Ele é que sabe os planos que tem. E são planos de paz e não de mal. Então deixe que Ele execute os planos dEle na sua vida. Ponha o reino dEle e a justiça em primeiro lugar. Quando Jesus é prioridade, não tem espaço para ansiedade na nossa vida. Abraão creu nisso. E Abraão nunca viu a promessa realizada. Nós podemos crer também. Então, a minha pergunta para você essa noite, e é com isso que eu encerro. Quem vem primeiro para você? Jesus Cristo deu tudo para ser o primeiro na sua vida. Então, deixe que Ele seja o primeiro lugar. Amém? Vamos orar, então.
Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é fiel para sempre. Porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas. E porque o Senhor enviou o seu único Filho para morrer por nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para nos salvar, para nos dar a vida eterna. E por meio dele nós podemos saber que nós podemos confiar no Senhor, depositar no Senhor toda a nossa confiança, porque o resto o Senhor providencia. E nós te agradecemos por isso. Mas, Senhor, muitas vezes nós colocamos na frente do Senhor coisas que não têm tanta relevância, coisas que não são mais importantes que o Senhor. Então, nessa noite, eu te peço que o Senhor sonde cada coração aqui e mostre, Senhor, o que tem tomado o lugar que deveria ser teu. Mostra-nos, Senhor, porque nós queremos ter o Senhor como prioridade nas nossas vidas. Nós queremos ter o Senhor primeiro, antes de tudo. Em primeiro lugar, buscar o teu reino e a tua justiça, sabendo que o Senhor acrescenta todas as coisas. Então, Senhor, revela aquilo que tem ocupado o lugar que deveria ser teu. E como nós cantamos aqui, enche-nos até que não se ache nada além de ti em nós. Então, vem, Senhor, sobre nós e mostra-nos aquilo que tem sido prioridade no lugar do Senhor. Nós queremos ter o Senhor como primeiro lugar. Nós queremos dar ao Senhor tudo o que nós temos. Tudo. Seja, Senhor, sobre tudo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu estava lendo por esses tempos, João 6. E João 6 fala assim: eu sou o pão que desceu do céu. E o interessante de João 6 é que se você pensar no maná que eles comeram lá no deserto, todo dia de manhã tinha um milagre que descia do céu para aquele povo. E depois Jesus chega para os judeus e fala assim: eu sou o pão que desceu do céu. E quando ele fala que a gente tem uma prioridade para escolher e que Jesus tem que ser a prioridade, eu lembro dessa palavra, eu falo assim: cara, se todo dia eu não me alimentar desse pão que desceu do céu, eu não tenho como continuar nele. Mais para frente, nesse mesmo João 6, ele continua assim: e quem de mim não se alimenta, não permanece em mim. Então há uma escolha diária em colocar as prioridades no devido lugar, senão, uma hora ou outra, a gente volta a inverter as prioridades. Amém? Eu queria dar um testemunho, e eu sei que é de Deus, porque eu e o Edu, a gente, há alguns anos, entendeu que o Senhor é a nossa prioridade. E ontem à noite a gente estava lá no culto na casa da Érica e do Fernando Coletti, e a gente saiu super tarde. E aí hoje, acordamos cedo e fomos lá na turma do Zezinho fazer o teatro lá na Heliópolis. A gente estava super cansada e a gente chegou lá: vamos pro culto à noite? Vamos pro culto à noite. Aí o Edu estava dirigindo, eu abaixei o banco do carro e falei: Edu, eu já volto, 5 minutos. Mas quando eu fechei os olhos, o Senhor me deu esse texto ali: ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E aí veio o texto completo, que o Senhor cuida de nós. E aí eu estava lá de olhos fechados, e o Senhor: eu vou dar um testemunho aqui, irmãos, que é para glorificar o nome do Senhor. Esse ano a gente passou por algumas dificuldades, mas dificuldades que não nos fez parar em nenhum momento no serviço do reino. E nada que nos abale, que tire a gente da comunhão. E aí, o mês passado, a gente estava... as coisas já estavam se acertando em casa. E aqui na igreja, no final de um culto no domingo, a gente recebeu uma oferta do Senhor. E não era uma oferta pequena, não, irmãos. Quando o Edu chegou no carro com o envelope, eu abri, vi um susto. E aí eu falei: o Senhor cuida de cada detalhe. O Senhor cuida de nós. E a gente serve ao Senhor por amor.
porque Ele cuida de nós, Ele não vai deixar faltar nada para a gente. E aí eu falei, nossa, o Senhor é maravilhoso, olha como o Senhor é bom. Ele olha, Ele escuta as nossas orações. Irmãos, na semana seguinte, no culto à noite, a gente recebeu a mesma oferta, a mesma quantidade, com o mesmo valor. E aí, quando o Edu entrou no carro, quê? Mas de novo, a mesma, igual, do domingo anterior. Gente, eu estou falando isso para a honra e glória do Senhor. E na hora ele disse assim, o Senhor falou ao meu coração, eu dou muito mais do que você pode pedir, do que você pode imaginar. Eu cuido, eu dou mais, muito mais, eu estou cuidando. Cuida da minha obra, cuida, propaga o evangelho, fale do amor de Deus, que eu não vou deixar faltar nada. Ele fez muito mais, ele fez muito mais, e a gente... Estou falando isso aqui porque eu sei que foi o Senhor que mandou falar, porque eu deitei lá no carro e ele me deu esse texto e me lembrou disso. Cuida das minhas coisas, que de vocês cuido eu. Glória a Deus. Rapidinho, lá em Filipenses 8, em Filipenses 3, 8, na verdade, Paulo fala, Jesus, eu te considero tudo, e eu estou citando uma letra de uma música, na verdade, mas é porque eu não lembro exatamente o texto. Mas fala assim, Jesus, eu te considero tudo, então considero tudo como perda. Jesus é infinito, a gente não tem que discutir, mas a nossa vida não é. Digamos que a nossa vida cabe tudo isso daqui de coisa. A gente tem que preencher ela com Jesus. Se a gente começa a colocar outras coisas na nossa vida, a gente começa a ter que abrir espaço para caber. Então a gente tem que reduzir um pouquinho de Jesus. E eu não estou me importando aqui com o que você considera aí, se é o seu ministério, se é estar na igreja simplesmente, se é um carro, se é uma casa, se é o trabalho. A gente precisa ter Jesus. Se a gente tiver que abrir espaço, por mais importante que sejam as coisas, e tirar espaço de Jesus, é perda. Eu quero dar um testemunho aqui, na verdade, dessa dificuldade de Abraão de abrir mão de um filho. Um filho é um filho. Só quem tem que sabe. Né? O nosso primeiro bebê, a gente perdeu o bebê com 9 meses de gestação. E quando a gente descobriu que ele tinha um probleminha no coração, ela estava no 8º mês. Eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Eu nunca tinha pego ele no braço. Ele estava na barriga ainda. Mas eu nunca chorei tanto de saber que meu filho poderia morrer. Não era certeza. A gente sabia que precisaria passar por algumas cirurgias ao longo da vida e que nenhuma delas teria certeza de que ele sairia vivo da cirurgia. Mas só isso já foi o suficiente para me causar uma dor assim absurda. Perdemos o bebê. Deus levou, tá lá com ele, graças a Deus. Mas eu imagino para Abraão o quanto foi difícil. Era o filho da promessa. E você pode falar assim, às vezes a gente aprende isso. Isaac nasceu, Abraão foi lá, pegou ele pequenininho, colocou ele no altar. Aí essa semana eu recebi um e-mail de um curso de hebraico, que sempre me manda, falando de uma coisa que eu pensei, assim, absurdo isso. Sara teve Isaac com quantos anos? 90. Era Gênesis 22, né? Você leu? Com licença, eu vou usar.
Gênesis 22. E isso é contado para os judeus, tá? Isso que eles estão falando para mim. Essa história, porque eles, além de terem a Bíblia, eles têm todos os livros históricos deles. E dizem que Sara morreu quando ela descobriu o que Abraão tinha ido fazer. Tanto que no capítulo 23, que é logo depois, fala: tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba. E eles falam lá, eles têm livros falando que Sara chegou em casa, cadê Abraão? Saiu com Isaac. Onde ele foi? Ele foi fazer um sacrifício ali. Sacrifício? Sacrifício. Não sei, subiu com Isaac e foi embora. E aí, nos livros históricos de Israel, diz que o próprio Satanás chegou para Sara e falou assim: seu marido foi matar seu filho. Sara tinha 90 anos quando nasceu, ela morreu com 127. Faz as contas. Isaac era uma criança. De 90 para 127, 37 anos. Imagina você pegar um marmanjo de 37 anos e falar assim: vem aqui que eu vou te amarrar e vou te colocar ali. Já pegar o Davi já tá meio difícil para colocar em cima de um altar. Imagina um marmanjo de 37 anos. Imagina catar o Timóteo, que tem quase isso, para fazer ele deitar no altar. E Abraão teve a fé? Teve. Mas Isaac também estava ali e falou assim: bom, se meu pai está fazendo, porque ele sabe o que ele está fazendo. Talvez ele via a fé do pai. E de saber que quando Abraão chega e fala assim: Deus aproveita. Fica calma aí. Para Abraão foi difícil, imagina. É difícil soltar uma filha depois de tanto tempo que vai casar. Vai casar, não vai morrer. Vai casar. É difícil? Imagina para morrer. A fé de Abraão é absurda. Digna de estar aqui. Eu quero ter essa fé. Eu espero que você também quer. Não é do filho. Esperança, fé, descanso. Esses 6 últimos meses na minha vida foi muito difícil. Foram muitas lutas, dores. E eu vou me expor, vou confessar uma coisa para vocês. A fé e a esperança tinham acabado. Falei muito com Deus, questionei muito, mas estava muito difícil. Não estava fácil, não. E eu falei várias vezes para Deus. Até comentei uma vez com a Clarice. Senhor, está difícil. A minha fé está acabando. Minha esperança não tem. Em primeiro lugar, o reino de quem? De Deus. E eu vou confessar que o primeiro lugar não estava nisso. Não estava em Deus. São 8 anos de luta. Lutas. E Deus veio falando comigo. Eu estou em primeiro lugar na tua vida? Não, Deus não estava em primeiro lugar na minha vida. Em primeiro lugar na minha vida estavam as preocupações. Vive sem trabalhar, eu sem trabalhar, contas para pagar. O meu coração não estava nele. O meu coração estava nas dívidas, estava nas contas, estava nas coisas que poderiam acontecer se eu não pagasse. E como pagar?
ele sem trabalhar, a Uber já não estava dando, muito pelo contrário, já estava dando mais gastos do que benefícios. E de onde vem? E eu voltei para o primeiro amor. Buscai primeiro o reino de Deus. E sempre Deus usou aquela serva especial ali que eu amo demais, a Rose. Como está? Como está? Descansa. E uma vez eu lancei uma pergunta para ela. Eu não consigo descansar. Vendo as preocupações e as coisas que eu tenho. Eu tenho uma família. Não somos só nós dois. Temos mais dois, que é responsabilidade nossa. E eu comecei a descansar, Rose. Eu coloquei em Deus. E se eu vi isso? Eu vivi isso. De ofertas certas para as contas. E Deus começou a mostrar. E hoje, conversando com a Anice e o Fábio, queridos, o que Deus tem feito com a nossa empresa é milagre de Deus. Um dia o pastor chegou para mim numa quinta-feira depois do culto e falou assim, esfrega sua mão. Eu esfreguei. Obediência. Esfreguei. E ele falou assim, vocês vão ter muitas encomendas. Não se preocupe se vai ter como fazer ou não. Deus vai agir. E nós estamos vendo o Deus agir. E a gente orou. Senhor, coloque pessoas certas no nosso caminho. Esteja abençoando, esteja... Muitas vezes tem, é incrível. Conta para pagar na semana. Ainda não tinha encomenda para a semana. Deus vai lá, a gente vai ver nas caixas de mensagem, WhatsApp, encomendas. Primeiro lugar, eu sempre trabalhei para a obra de Deus. Ele vinha em primeiro lugar sempre. Mas a gente tem que estar atento. Satanás vem com as setas, vem com os dardos. E se a gente não estiver firme na rocha, a gente vai deixar se abalar. E as circunstâncias me abalaram, e ele foi com setas e foi me contaminando. Só que ele se levanta para cair, porque eu sou do Senhor e a vitória é certa. Vários exemplos, essas bênçãos é para nós. Nós temos que tomar posse dela. E eu tomei. Então, queridos, não quero fazer igual ao meu exemplo. Busque o primeiro lugar, o reino dele. E vocês vão ver maravilhas que vocês nem imaginam, que vocês nem contam. Ele faz muito mais do que a gente pensa, do que a gente imagina. Então, primeiro é ir evangelizar, buscar, dar 7 passos, discipular. E vocês vão ver o Deus que vocês servem. Amém? Nunca mais faça isso. Não? Mateus 6,33 é um dos meus versículos prediletos. Eu sei que eu sou meio pragmático em algumas coisas, mas eu tenho experiências, né? Algumas eu já contei para vocês. Porque o que Jesus está prometendo para o povo ali, no sermão, é o que eu vou comer, o que eu vou beber. Então, Jesus estava prometendo sustento. O que eu vou vestir? Essas eram as perguntas que eles faziam. Eles não estavam perguntando em que faculdade ou onde eles iam trabalhar, ou com quem eles iam se casar. Eles estavam pedindo subsistência. E Jesus estava dizendo assim, eu vou garantir o pão, vou garantir a água e vou garantir comida. Vou garantir roupa. E graças a Deus, essa é a única coisa que ele promete para todo cristão na Escritura. Ele não promete para ninguém carro do ano. Ele não promete para ninguém cargo na política como ministro. Ele não promete nada dessas coisas. Ele não promete que você vai andar com ouro pendurado no pescoço. Mas ele promete que ele vai sustentar. E eu louvo ao Senhor porque quando você destaca que pode cair o mundo, mas aquilo que você tem com Deus é inviolável, então você prova que ele é mais do que fiel. Eu tive 2 experiências na minha vida que me marcaram muito. Na primeira não tinha nada para fazer, porque não era comigo, era com meu pai. Quando ele saiu do sistema de empregado,
E ele tentou entrar como autônomo, numa época em que não estava muito fácil conseguir negócios na área de construção, né? E para um funcionário que já era sênior e que seria muito difícil arrumar um outro emprego na área, na arquitetura. E com a casa grande, com a Adriana casando e com as outras coisas todas acontecendo, e foram 9 meses sem salário lá em casa. A igreja lá no Brás, a gente morando no Brooklyn. Não precisamos deixar de ir à casa do Senhor um final de semana. Sábados e domingos. Agora, cuidado. Você vai falar assim, Fábio, mas você está falando que tem que estar na igreja sempre. Não é que eu estou falando que tem que estar na igreja sempre. É porque é aqui que eu sirvo o Senhor. Eu sirvo a Deus aqui na igreja. Então, se ele é minha prioridade, eu tenho que estar lá para servir. Não é porque eu sou igrejeiro. É porque é onde eu trabalho para o Senhor. Entendeu? E Deus levantou ofertas também. Nunca precisamos deixar de faltar um sábado ou um domingo à casa de Deus, a despeito da distância. Mas a segunda, para mim, foi mais forte. Eu brinco lá no Mackenzie que eu virei professor no Mackenzie porque jogaram praga em mim. De fato, jogaram. Mas, enfim. Mas o que aconteceu no dia em que eu fui contratado foi que estávamos passando de novo por uma situação dessa. E eu me sentei à mesa, ele tinha uma mesa grande, e tinha a Bíblia e o jornal ali em cima. Eu estava muito desanimado naquela segunda-feira, muito desanimado pela condição. Eu tinha me desligado de uma escola onde eu havia trabalhado 1 ano, era uma pseudo-escola, e eu falei, aqui eu não fico mais. Mas eu precisava trabalhar. O Cláudio, a Adriana acho que já tinha casado, e eu pensando, né? E triste, porque não havia proposta nenhuma, já era o dia 28 de fevereiro, por aí, 25 de fevereiro, alguma coisa assim, ano de 91. E eu sentei à mesa para ler o jornal, porque eu não tinha o que fazer. Mas em vez de abrir o jornal, eu resolvi abrir a Bíblia. E não por acaso, eu fui a Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o seu reino, porque falava, não se preocupe com o que você vai vestir, não se preocupe com o que você vai comer, porque o seu pai sabe que você precisa disso. E eu orei isso. Orei a Bíblia. Falei, Deus, está falando aqui que o Senhor sabe que eu preciso, que nós precisamos. Nós temos que pagar a conta nessa casa. Ficou pouco comida na mesa. Meu pai está sem emprego. Alguém tem que fazer alguma coisa. Faça alguma coisa. Eu tinha deixado um currículo no Mackenzie na sexta-feira anterior, era uma segunda-feira. O presidente do Mackenzie que me atendeu disse que não poderia me arrumar uma vaga naquela época porque já haviam começado as aulas. A minha mãe vira para mim e fala assim, vai levar o seu irmão para cortar o cabelo. E fui. E quando eu voltei, eu não consegui pôr o carro na garagem, que meu pai gritava da janela. Estão ligando do Mackenzie para você. O diretor, que disse que nunca me contrataria, no telefone, fala assim, então, eu tenho 15 aulas para você, pegar ou largar. Uma hora e meia depois, citando. Eu estava citando um convite para pegar 15 aulas lá. Em 91, estou lá até hoje. Estou adiantando um testemunho agora. Que eu pensei que já teria acontecido, mas eu acho que Deus quer uma palavra de fé minha. Eu dei entrada em toda a documentação para quitar o meu imóvel. Eu acredito que até o final de dezembro minha casa está quitada. Era um financiamento que era para levar mais 10 anos pagando. Eu creio que eu estou acabando de pagar nesse ano. Deus deu muito mais. Deus deu muito mais do que a comida na mesa e do que roupa para vestir. Mas vocês conhecem. Sábado que vem, eu faço questão de estar na Praia Grande. Nem que seja na maca. Não será na maca. Mas eu não abro mão de estar lá. Porque primeiro vem as coisas de Deus. Sabe que eu virei professor? Mateus, agora eu tenho que falar a verdade aqui. Sabe que eu virei professor? Porque eu resolvi pegar uma profissão que não me cobrasse sábado e domingo. Primeira coisa que eu olhei, eu falei, que serviço não vai me cobrar sábado e domingo? Porque esse é da igreja. Na verdade é do Senhor. Agora estão pegando os sábados, né? Não tinha os 200 dias letivos, né? Fizeram uma picaretagem com a gente. Uma paciência, na época não tinha isso, né? Mas quando tem que ir no sábado, eu vou com uma tromba desse tamanho, porque daqui ninguém me tira.
Glória a Deus por esse testemunho, porque é isso mesmo. A gente tem a noite para dormir, Deus vai dar um jeito, a gente vai dormir o dobro, vai ser uma delícia. Eu profetizo um sono de pedra para vocês, né? Mas para as coisas de Deus, a gente não negocia. Eu amo que vem as irmãs aqui, que podia falar assim, é um culto de jovem, né? Então, a Doroti, ela acabou de passar da adolescência, mas você que falou, hein? Mas sabe o que é isso? Isso aqui é o seguinte, por que eu vou ficar em casa de pernas pro ar? Eu vou lá para a casa de Deus adorar o Senhor, porque Ele vem em primeiro lugar. Ele vem em primeiro lugar. Vai todo mundo sábado que vem para a praia. Você não tem desculpa para não ir, porque Jesus vem em primeiro lugar. E nós vamos ver o que Jesus vai fazer no nosso meio e através da gente, naquele lugar. Ponha Jesus à prova. Naquela tarde eu coloquei a prova. Eu falei, Senhor, o Senhor está falando aqui na tua palavra, o Senhor não pode mentir. Faça alguma coisa. E o Senhor atendeu a minha oração. Ele é fiel. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, nós queremos te engrandecer. Nós queremos te engrandecer porque, como foi lido hoje, o Senhor não mediu esforços nem consequências para vir nos buscar aqui. No meio da lama, no meio do pecado, o Senhor morreu pelos seus inimigos e nos resgatou. Pai, como é que nós podemos agradecer ao Senhor por isso? Como nós podemos retribuir ao Senhor o benefício que o Senhor fez por nós? Tudo o que fizéssemos aqui seria pouco ainda, talvez não fosse suficiente. Mas nós só podemos dizer que em gratidão e reconhecendo que o Senhor tem esse direito sobre nossas vidas. Nós somos 100% teus. Nós reconhecemos que o Senhor nos dá responsabilidades, que nós devemos trabalhar, que nós devemos cultivar as coisas, que nós devemos projetar, que devemos nos preparar. Nós reconhecemos todas essas coisas. Mas nunca queremos perder de vista que tudo isso que fazemos é para redundar em glória ao nome do Senhor Jesus. De forma, Pai, que nessa noite pedimos que o Senhor de fato nos tome em suas mãos. Que o Senhor nos tome em suas mãos. E que nós possamos amar o Senhor sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento. O Senhor diz para te amarmos com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as forças. Que seja assim nas nossas vidas, ó Pai. Que as nossas decisões, que as nossas escolhas reflitam esse sentimento, esse desejo de ter o Senhor em primeiro lugar. Nós cremos na tua palavra, nós cremos na tua promessa e na tua fidelidade de que as outras coisas sempre serão acrescentadas. E, Pai, então eu quero abençoar este povo, que de fato recolham muito, que eles recolham muito em todas as áreas da sua vida, mas que o Senhor seja o primeiro. E que eles reconheçam sempre a tua bondade, a tua fidelidade, a tua soberania. E que isso gere em nós cada vez mais amor pelo Senhor, mais dedicação. Esta igreja, Senhor, esta igreja não precisa de muitas pessoas, mas precisa de pessoas em que o Senhor seja tudo. E é assim que nós queremos, Pai. Quando o Senhor for tudo em todos nós, ninguém que entrar nesta casa sairá do mesmo jeito, porque a tua presença vai tocar a cada um, como já nos tem tocado. E eu te adoro e te agradeço por isso. Que o Senhor está em nosso meio, o Senhor está falando conosco e o Senhor está alinhando o nosso coração e nosso pensamento com o teu. Que continue sendo assim, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor aí. É isso aí. Amanhã tem reunião cedo com o pessoal que tem feito visitas aí. Tem ensaio do coral à tarde. Tem culto à noite, graças a Deus, 6h15 aqui fazer culto ao Senhor. Ok? E sábado que vem tem Praia Grande, para a glória de Jesus. Amém. Todo mundo abençoado.